Vou continuar essa explicação aqui sobre não existir hoje arminianos aqui em vídeo. Depois que o arminianismo se tornou o que foi denominado como arminianismo de cabeça, ou seja, você deveria ser fiel à cabeça central dessa teologia, que são os 5 pontos remonstrantes. Mas se você não quiser ser Pedro Batista, sensacionista, qualquer outra coisa que você não quiser ser, tudo bem. Então você deveria ser um arminiano de cabeça, ou seja, você crê e confessa nos 5 pontos do arminianismo, mas as outras coisas secundárias não importam. Basicamente, essa nova forma, isso aconteceu depois que os remonstrantes expulsos pelo Sínodo de Dort, voltaram para Dort. E eles criaram a confraria dos irmãos, alguma coisa assim. E eles começaram com esse arminianismo de cabeça. Só que esses arminianos eles foram parar na Inglaterra e começaram a influenciar. Esse arminianismo de cabeça chegou à Inglaterra e também à Alemanha, mas principalmente na Inglaterra, e começou a influenciar os pensamentos daqueles que começaram o metodismo. John Wesley, influenciado pelo arminianismo de cabeça, os 5 pontos dos remonstrantes, começou a desenvolver, a partir dali, o arminianismo wesleyano. Então, primeiro a gente tem o arminianismo de Armínio, depois a gente tem o arminianismo de cabeça, e depois a gente, que seria a base elementar para as outras poções mágicas, né? Depois do arminianismo de cabeça a gente tem o arminianismo wesleyano. Então, a partir do arminianismo wesleyano, que você tem uma soteriologia dos 5 pontos arminianos e o desenvolvimento a partir dela de outros sistemas sinergistas e espiritualistas e toda sorte de coisa esquisita a partir desse arminianismo de cabeça. Depois do arminianismo wesleyano, começou um movimento dentro do metodismo chamado metodismo holiness. Agora não mais com um viés tão soteriológico, mas com um viés mais paracletológico, pneumatológico. E a partir do movimento holiness, né, que buscava avivamento pessoal, avivamento de cidades, experiências, curas e coisas assim, surgiu, por meio de Charles Fox Parham, que era um metodista holiness, que herdou essa soteriologia wesleyana, que procede da soteriologia de cabeça arminiana e que procede de lá de trás da soteriologia de Armínio. Charles Fox Parham começa então um movimento pentecostal, que já é uma formação piorada do metodismo, que foi piorada no metodismo holiness, entendeu? A escada de gradação. A partir então do metodismo holiness de Charles Fox Parham, começou um movimento de fé apostólica, que mais tarde se tornou o movimento Assembleia de Deus, nos Estados Unidos, que veio para o Brasil por meio de Gunnar Wingre e Daniel Berg, e hoje no Brasil se manifesta principalmente pela denominação Assembleia de Deus, com todas as suas variantes possíveis. Então essa no sentido soteriológico, a escada gradativa até o fundo do poço. A gente começa com o arminianismo de Armínio, que já era heresia em Dort. Depois a gente desce para o arminianismo de cabeça, que foi criado por liberalistas progressivos. Depois a gente tem o arminianismo de John Wesley, que para mim foi um dos piores homens da história da teologia. Depois a gente tem o metodismo holiness, que é uma variação. Depois nós temos a Rua Azusa a gente tem então a Rua Azusa de Charles Fox Parham. Depois a gente tem a versão do pentecostalismo de Parham piorada e abrasileirada por meio de Gunnar Wingre e Daniel Berg. E depois do pentecostalismo a gente ainda tem uma variação que é o neopentecostalismo brasileiro. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Quando a pergunta se faz, que é a seguinte: arminianos são irmãos? A pergunta que surge é: arminianos são cristãos? A pergunta que surge é: sobre quem você está falando? Se você está perguntando, olha, arminianos como Armínio, os remonstrantes, são irmãos? A resposta é: esses arminianos não existem. Se você faz esse anacronismo histórico, você nunca chega na verdade, cara. Esse é o problema dessas perguntas. Agora a pergunta:
Arminianos são irmãos? Os arminianos remonstrantes de Armínio, sensacionistas, pedobatistas, aliancistas, a institucionalidade deles é irmã? Dort respondeu que não é. E os arminianos de cabeça, que são uma versão liberal e piorada deles? Também não. E o arminianismo wesleyano, que pondera até perfeccionismo moral, que foi o responsável por abrir a porta para todo tipo de montanismo e neomontanismo atual? Também não. Cara, eu acho que assim, antes de nós perguntarmos se os assembleanos são irmãos, que é a pergunta aqui de baixo, a gente deve perguntar, os metodistas são irmãos? É uma excelente pergunta, cara. E isso deveria ter sido perguntado uns 200 anos atrás. Os metodistas holiness, existem os caçadores de tornado, né? Os caçadores de avivamentos. São irmãos, historicamente? Agora a gente chega aqui. Charles Fox Parham, William Seymour, Alex Wiseman, o movimento da Rua Azusa são cristãos? E agora, a Assembleia de Deus do Brasil é uma igreja irmã? É uma igreja cristã? Porque sabe o que acontece? Quando a gente lê os autores reformados, eles sempre vão comparar o arminianismo de Armínio com o pelagianismo ou semi-pelagianismo. Mas conforme essa escada vai descendo, cara, o que você tem na Assembleia de Deus hoje, quando você faz a pergunta correta, porque os arminianos não existem. Eles existem como assembleanos. Sabe? A materialização do arminianismo hoje está nos assembleanos. Mas só que quando você olha os assembleanos, você percebe que eles são semi-pelagianos. Então a pergunta que deve ser feita não é: arminianos são irmãos? Porque isso, quando você faz essa pergunta, aí você vai pensar em quem? No Carlos Vailate, que nem arminiano como Armínio aqui ele é, porque nem sensacionista pelo batismo ele, tá vendo? Ele já está mais para baixo um dos maiores aí que falam, o maior arminiano que tem por aí, falam que é o Carlos. Mas ele não está nem aqui na escada, meu amigo. Entende? Ele está para baixo da escada. Então, quando pergunta para você, os arminianos são irmãos, aí você pensa na sua titia, no seu pai que é pastor, na sua vovozinha que já morreu e cantava hino da harpa. Mas só que eles que você pensa não se enquadram no arminianismo. Eles se enquadram nessa decadência aqui de baixo, cara. Que é semi-pelagiana, que é pentecostal, que é esotérica. Entende? Salvação e justificação pelas obras. A única pergunta em 2024, em outubro de 2024, a única pergunta que faz sentido nessa questão é: assembleanos são irmãos? Não é arminianos. Nós não estamos falando mais de questões de soteriologia. A gente já não está falando nem mais de arminianismo de cabeça. Nós estamos falando de um semi-pelagianismo prático misturado com um esoterismo, com um gnosticismo de conhecimento, com vozes interiores, línguas, rodopios, profecias. Você percebe onde foi parar isso aqui? Cara, Armínio mesmo, que foi considerado como precursor de uma heresia, ele mesmo não seria assembleano. O negócio está aqui embaixo, parceiro. Aqui já está ruim, entendeu? O negócio está aqui. Será que eles são irmãos? A resposta é não, cara. Não são. Não são irmãos. Somente pela falta soteriológica. Não é somente por ter transformado as questões soteriológicas arminianas em semi-pelagianas. É muito mais. É livre-arbítrio, é segunda bênção, é curas, é visões, é um tipo de caráter cristão nunca visto na história que eles têm, arrogam ter, um legalismo de vestimenta, uma não centralidade da pregação no culto, o louvor como meio de graça, falta de pregação expositiva, falta de ensino das doutrinas que eles mesmos falam que são essenciais, autopriorização de doutrinas secundárias, autopriorização antropológica de homens pessoais,